Agradecemos a contribuição da companheira Bruna. Registramos aqui a presença do colega Roquildes Ramos. Por gentileza, compareça à mesa para o próximo debate. Aproveite da proteção à cadeira. Quer que eu fale logo ou você fala? Quer que eu fale logo ou você fala? O filho é guerreiro, vai sentar até no chão, segunda Conseguiu? Bom, eu vou dar também uma pequena contribuição nesse tema. Eu estou, né, como Bruna bem lembrou, estou investigadora de Polícia Civil na Bahia, sou historiadora também, de formação acadêmica, e eu selecionei alguns pontos, assim, mais para provocar mesmo a reflexão na gente e estimular o debate em relação a essa política de drogas, né? Primeiro, eu gostaria de sugerir para vocês a leitura de uma dissertação de mestrado de uma amiga minha, que fez mestrado junto comigo, chamada Luísa Saad. O título é Fumo de Negro, a criminalização da maconha no Brasil, 1890 a 1932. E nesse trabalho, Luísa, ela discute justamente esse contexto de proibição da maconha, né? Que é justamente... não é coincidência, mas o contexto do pós-abolição, né, da libertação dos escravos e um contexto onde era necessário justamente o controle social dessas populações, né, negras, indesejáveis e, né, usuárias do pito do pango, né, da maconha. E esse discurso, né, esse controle social, ele foi legitimado por um discurso médico, que foi o discurso que foi feito por Nina Rodrigues, médico legista famoso aqui da Bahia, inclusive o nome do nosso Instituto Médico Legal é o nome de Nina Rodrigues. Então, esse controle foi legitimado, né, nesse discurso médico, e justamente numa época também em que se debatia muito, e numa época em que as ideias do racismo científico, né, estavam muito presentes. O racismo científico que dizia que as populações negras elas eram inferiores, né, por critérios biológicos, e por isso mereciam ser controladas, enfim, todo esse discurso. Hoje a gente tem a ideia, né, a construção do traficante, da figura do traficante de drogas, né, que também é muito bem trabalhada nas obras do nosso companheiro Orlando Zacconi. Ele tem 12 livros sobre isso também, se vocês tiverem interesse. Um chama Acionistas do Nada, e tem um outro subtítulo, Quem são os traficantes de droga, alguma coisa assim, e o outro livro é Indignos de Vida, que também fala da construção do traficante de drogas no contexto mais moderno. Enfim, como já foi pontuado por Bruna e pelo outro colega, a questão do tráfico de drogas é justamente a legitimação que o Estado precisa para exterminar essa juventude negra e pobre, periférica, que a gente está cansando de falar aqui, né? Uma coisa bem lógica, mas parece que não é muito percebida. Ou até mas estrategicamente é conduzida dessa forma. Eu trabalho no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, né? E vou até tomar a ousadia de falar sobre isso. Eu sou uma pessoa nova na polícia, eu tenho 1 ano e pouco. Estou ainda no probatório, corro risco, inclusive, né, de ser retaliada por isso. Mas eu vim aqui também para poder denunciar, afirmar que o Estado é um Estado genocida, né? É um Estado que mata muito, é um Estado que promove uma política de matança, né? É a lógica desse sistema. E me fez lembrar muito, esse debate todo, de uns textos de Foucault, que eu tive a oportunidade de ler em algumas disciplinas, onde Foucault fala justamente dessa estratégia, né, da biopolítica do poder, né, ou do biopoder, que é o papel do Estado mesmo, de deixar as pessoas morrerem, né? Quando ele não promove a matança, ele deixa as pessoas morrerem. Ele permite, né, a morte de determinadas parcelas da população. E aí, nesse sentido, pela precarização, né, por exemplo, das condições de saúde, enfim. E aí me lembrou também muito do que Ilka trouxe aqui, né, que quando ele teve a situação que ele tomou os tiros e tal, né, que um carinha lá do hospital falou, não, é traficante mesmo, deixa aí, merece morrer, né? Então, é bem essa lógica. E lá no DHPP, a gente percebe muito isso no discurso de alguns colegas, né? Que quando o sujeito morre, a gente vai, né, puxar a ficha, antecedente, e quando ele tem passagem por tráfico de drogas, é meio que legitimação mesmo da morte, né? Não, mas o cara é traficante. Não, tá traficando, está na pista para morrer, né? Mais ou menos esse é o discurso. Uma outra coisa também que me chama muito a atenção, me incomoda muito e que eu não vejo também discussão em relação a isso é a questão das facções, né? Das guerras, da guerra, das brigas entre as facções, né? Hoje, se você for observar a quase totalidade das mortes relacionadas ao tráfico, se não for por ações violentas da polícia, tem a ver com, né, a guerra entre as facções, né? Por
questões de dominação de ponto, de drogas, por ideologia também, né, porque a gente tem que perceber isso também, eles têm uma ideologia, ainda que seja uma ideologia que, né, precisa... que a gente não entende muito, né, e a gente acha que eles não entendem, mas para eles tem uma lógica, mas existe uma ideologia também, uma questão, né, de pensamento, né, do que representa isso, essa guerra para eles, essa sobrevivência, né, esse status, a questão que foi trazida ontem do poder, da arma, né, da droga, de ser o cara que manda, o chefe, que dita as regras, né, nas comunidades. Então, isso é importante. Então, falta a interferência do Estado, né, para minimizar ou para erradicar essa lógica. E, assim, eu acho que a gente tem que, como foi bem colocado, partir também para a questão da prática, né, e aí... também já foi muito pontuado isso, a questão, né, da proximidade da sociedade civil, da aproximação da sociedade civil com a polícia, e eu também sugeriria, né, a questão do estreitamento mesmo dos diálogos, né, com os diversos movimentos sociais, e aí, mais incisivamente, com relação ao movimento do Vidas Negras Importam, né, que eu acho que também dialoga muito com o que a gente tem falado aqui, e com o RENFA, né, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, que eu acho também que a gente precisa estreitar o diálogo com esse pessoal. Tá bom, gente? É só isso mesmo, só para a gente poder perceber um pouco mais e refletir mais sobre isso. Tá bom? Obrigada.